Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, muito obrigado pela sua companhia. Agora, notícia fresquinha saindo do forno. Alexandre de Moraes virou alvo dos Estados Unidos em ação conjunta da empresa de Donald Trump e da plataforma Rumble aqui no Brasil. Embora o Rumble não tenha escritório nem representação aqui no Brasil, a briga do Alexandre de Moraes com o dono do Rumble foi parecida com a briga que Elon Musk teve com o Alexandre de Moraes por conta do X, onde o X foi banido aqui do Brasil no ano passado por ordem do Alexandre de Moraes e acabou retornando com o Elon Musk pagando multas extorsivas que, enfim, não existem. Agora, esse tipo de coisa mudou. Afinal de contas, Donald Trump agora é presidente dos Estados Unidos, né? E a notícia diz que as ordens sigilosas do Alexandre de Moraes emitidas contra o Alan dos Santos violam a soberania americana. Acontece que o Rumble é uma empresa americana e Alexandre de Moraes não tem jurisdição sobre essa empresa. O que Alexandre de Moraes podia ter feito e o que ele fez é banir o IP do Rumble, impedindo que todos acessassem aqui no Brasil. Mas aqui era um problema do Brasil. Nos Estados Unidos, o Chris Pavlovski, que é o dono do Rumble, decidiu suspender a conta aqui para evitar esse tipo de confronto. Falar assim, eu não devo nada para esse paizinho de porcaria, então eu prefiro tirar a minha plataforma do Brasil e deixar aqui nos Estados Unidos, porque esse juiz tirano está violando ordens contra a liberdade de expressão que vigoram aqui nos Estados Unidos, porque afinal de contas o Rumble é uma empresa americana. Então a empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, e a plataforma de vídeos Rumble entraram com uma ação conjunta em um tribunal federal americano contra o Alexandre de Moraes. O processo foi movido no distrito da Flórida, onde o Rumble está sediado. As plataformas afirmam que recentes ordens determinando que o Rumble feche a conta do influenciador Alan dos Santos e forneça seus dados de usuário violam a soberania dos Estados Unidos e a Lei Geral de Proteção de Dados. Alexandre de Moraes não tem nenhuma jurisdição sobre empresas fora do Brasil e ainda ordenou que o Rumble colocasse um escritório de representação aqui no Brasil, o que o dono do Rumble falou assim, caguei, não vou colocar escritório nenhum, se você quiser você proíba, porque eu não vou derrubar contas de influenciadores aqui. Então, pois bem, as ordens do Moraes foram emitidas de forma sigilosa e proibiram o Rumble de divulgar o seu teor, o que eu acho que foi uma sacanagem, porque o Rumble devia divulgar mesmo, porque ele não deve nada aqui para esse idiota que acha que é dono do mundo. Então, o Rumble acabou saindo do Brasil em dezembro de 2023 e tem uma série de vídeos aqui sobre como acessar o Rumble através de VPN, enfim. Aí o Rumble descreveu as ordens do Alexandre de Moraes como ordens injustas e de censura que foram emitidas para banir a plataforma de criadores de conteúdo e figuras públicas, incluindo os parlamentares do próprio país, né? Os parlamentares aqui do Brasil. Na época, Moraes determinou que o Rumble mantivesse sigilo sobre essas ordens, ameaçando a empresa com a interrupção de seus serviços no Brasil. Mas aí o dono do Rumble, falou assim, vocês não podem fazer isso. Vocês até podem impedir a empresa de não trabalhar aqui, bloqueando o IP, como eu já disse que é o que aconteceu, mas o Rumble não tem escritório aqui. A decisão da plataforma foi de sair aqui do país para evitar a imposição de multas pela justiça brasileira, exatamente como aconteceu com o X, que eles explicam. O X saiu do Brasil por não cumprir determinações de remoção de perfis e postagens, que foi denominado como os Twitter Files, que foi uma série de documentos que o Elon Musk, depois que comprou o Twitter, expôs no X para mostrar que o Alexandre de Moraes, de forma ditatorial e sigilosa, e que foi o que o Elon Musk fez, né, para ele, falou, isso aqui não pode ser sigiloso. Ele abriu, falou que se dane, o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Vai mandar me matar? Vai me prender? E foi também o que o jornalista Verdevaldo, o Glenn Greenwald, colocou no seu perfil aqui no YouTube, falando sobre essas decisões. Ele
expôs também esses arquivos, os Twitter Files, mostrou que Alexandre de Moraes estava determinando o banimento de perfis de influenciadores e de parlamentares, mostrado aqui no Brasil, e a lei aqui não fez absolutamente nada, porque se isso aqui fosse um país sério, eles mostrariam exatamente o que o Glenn Greenwald estava querendo dizer. Eu vou colocar um trechinho aqui do perfil deles, eu sugiro que você entre lá no perfil deles. É um vídeo um pouco extenso, tem quase meia hora, mas vale a pena dar uma olhadinha no que o Glenn Greenwald falou sobre isso tudo. And since the judge not only issued a repressive order, but within it ordered the targets of this order to keep secret what it was that he ordered them to do and gave them 2 hours to comply. We want to make sure to protect our sources, but as a journalist, I feel I have the right. But my lawyers made clear it's not entirely 100% clear that I have it. I'm nonetheless taking it to report this and publicize this order, notwithstanding his demand that it be maintained in secrecy. I'm not a party to this order. He hasn't ordered journalists to do so. Only these social media. Foi o que eu falei, ele mandou as ordens secretas para banir e suprimir os perfis das mídias sociais, tanto eu publiquei num vídeo também aqui, o dono do Meta, o dono do Facebook, falando sobre como o governo Biden o pressionava a excluir e banir perfis do Facebook e do Instagram. Platform. So I want to protect our source. We translated the order from Portuguese, where it was obviously issued, into English, and I'm now about to show it to you in its full and complete form. So at the top, you can see it on the screen. It notes the investigation number of the case from the federal district, which is where the court is situated in Brazil. You see there the name of the judge, Minister Alessandro de Moraes. He's one of the members of the Brazilian Supreme Court, and then author, prosecutor, investigator, and lawyer. It all says under legal secret. So not even. Ele falou que é o juiz, é o condenado, é o julgado, é o que julga, e o Alexandre de Moraes faz tudo isso de uma vez só, né? O que é proibido nas leis brasileiras e nas leis de qualquer país sensato. Então aqui está mostrando o processo de investigação 4.879, onde ele é autor, persecutor, investigador e advogado. E coloca aqui tudo sobre sigilo, né? Under legal secret, segredo de justiça, sobre segredo de justiça, sobre segredo de justiça. Então ele cita o Facebook, serviços online no Brasil, porque o Facebook tem uma representação, o Rumble, que não tem representação aqui no Brasil, depois vem o Telegram, o TikTok, o Twitter e o YouTube. Né? Aí ele coloca para os diretores dessas empresas que ele está comunicando as seguintes decisões judiciais e ação detalhada para manter este documento sob secreto e imediato compliance, né, no que segue os termos. Vamos deixar aqui o vídeo seguir mais um pouquinho. Even the names of the people who brought this action, who are the lawyers involved, everything is completely secret upon his order, including the contents of the order itself. Now, it's addressed to 6 different companies. Facebook, and specifically Facebook's company that is Brazilian in nature that operates Facebook in Brazil. That's number 1. Number 2, Rumble, which is the platform on which this show is aired and is currently airing exclusively. The third is Telegram, which is the service that is designed to ensure not only anonymity, but also to protect people's free speech rights from the attempt by authoritarian governments and authoritarian censors to silence them. The fourth is TikTok. The fifth is Twitter. And the 6th is YouTube. So 6 different companies, none of which is Brazilian other than the Brazilian version of Facebook. These are all foreign social media companies, and at least in the case of Rumble, Rumble has no ties to Brazil at all. It has no office in Brazil. It has no marketing campaigns that is aimed at
that are aimed at Brazilians. Brazilians are allowed, like everyone else in the world, to join Rumble if they wish. There's a Brazilian program in particular from a very popular podcast host who became the topic of this order, but Rumble doesn't exist in Brazil. It has. Ele deve estar falando aí no caso do Monark, né? Que o Monark foi banido aqui do YouTube, das redes sociais, e o Rumble acolheu o Monark sem derrubar o perfil dele na época. Então o Rumble decidiu que seria melhor ele encerrar as atividades, na verdade ele não tem atividades no Brasil, né? Ele bloqueou o IP rumble.com no Brasil para poder preservar a liberdade de expressão, que é uma das ordens constitucionais dos Estados Unidos e que eles levam muito a sério. No bank accounts in Brazil. It has no physical offices in Brazil, and yet this order purports to compel not just Rumble, but all of these other companies to obey the censorship order of a single Brazilian judge. So he's not only acting as censor of Brazil, but apparently of the entire world. The order reads, Mr. Director, it's a loose translation, quote, this is the judge in his order. I hereby communicate to you that the following decision was made in the judicial action, the details of which remain under legal secret for immediate compliance. And you see there, immediate is in all capital letters, which is how it appears in the order itself. So we're not only ordering you to do this and keep it secret, but we're ordering you to comply immediately in the following terms. And here's what the order says, quote, considering the following facts, I hereby determine the expedition of legal communications to the company's Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter, and YouTube, so that within the deadline of 2 hours, he's given them 2 hours to obey. Então, além disso, o Alexandre de Moraes pedia para as empresas em 2 horas, olha só, em 2 horas bloquear os perfis. Aqui estão alguns exemplos, né? Patriotas, o perfil do Nicolas Ferreira, o Facebook do José Medeiros, da Bárbara do Te Atualizei e do Alan Riquem. E o Instagram do Monark, finalmente. Bom, enfim, essa é uma matéria muito grande, muito bacana do Glenn Greenwald, e ele explica tudo sobre a censura judicial que o Alexandre de Moraes impôs aqui no Brasil, né? E agora que o Trump foi eleito, a água começou a bater na bunda desse desgraçado do Alexandre de Moraes. Então, a notícia aqui seguiu dizendo que o jornalista obteve e publicou dessas ordens sigilosas em janeiro de 2023 e o documento endereçado às múltiplas plataformas, como eu acabei de mostrar aqui na reportagem do Glenn Greenwald, dando um prazo de 2 horas para cumprimento das exigências sob pena de multa diária substanciais. Diante dessa pressão, o Rumble optou por encerrar as operações aqui no Brasil, né? E agora, com a nova administração do Trump, a água começou a bater na bunda do Alexandre de Moraes, né? Quase de imediatamente, o ministro enviou novas determinações aos ex-advogados do Rumble no Brasil, instruindo-os a continuar representando a empresa para que ele pudesse receber suas ordens. Então, o Alexandre de Moraes aqui continuou dando ordens, apesar do Rumble não existir mais aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? O Trump impressionado com toda esta baderna que está acontecendo aqui e com a intromissão do Brasil na soberania americana contra a censura impostas por governos estrangeiros, e o Moraes recentemente revogou a ordem que bloqueava a conta do Monark no Rumble, então a plataforma acabou retornando o serviço no Brasil no início desse mês. Então o que aconteceu? Foi um efeito cascata. O Alexandre de Moraes voltou com o perfil e o que aconteceu? O Rumble liberou o IP do serviço aqui no Brasil, assim como a Anatel também restabeleceu o acesso do endereço IP do Rumble no Brasil no início desse mês, né? No início do mês de fevereiro, como eu já falei num vídeo aqui no canal. Então a nova medida do Moraes, que está no centro do processo, exige que o Rumble encerre permanentemente a conta do Alan dos Santos e impeça a criação de novos perfis.
esse maldito do cabeça de ovo ainda insiste em afirmar para o Rumble, que é uma empresa americana, que ele impeça o Alan dos Santos de não ter conta e impedir que ele crie novas contas, né? Então, o Donald Trump, dizendo que isso vai interferir na nova rede social dele, falou que isso não vai ficar assim e impeliu um processo judicial contra o Alexandre de Moraes. Então, para resumir esse imbróglio todo, o CEO do Rumble afirmou que houve, na verdade, uma rejeição americana ao pedido de extradição, porque o Alexandre de Moraes fez um pedido absurdo de extradição do Alan dos Santos, que já estava nos Estados Unidos e que não cometeu crime nenhum lá nos Estados Unidos, e, por outro lado, também não cometeu crime nenhum aqui no Brasil, porque a alegação de crime é notícia falsa. E não existe crime de fake news. Isso não existe no Código Penal brasileiro. Então, apesar ainda do governo Biden ser de esquerda, ele impediu que o Alan dos Santos fosse extraditado, porque, afinal de contas, não houve crime. Não houve crime nenhum, né? Então, o CEO do Rumble disse que o Moraes está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar as redes sociais americanas a banir dissidentes políticos em nível global. Isso é, o Alexandre de Moraes acha que ele é simplesmente o rei do mundo. Ele acha que ele é o centro do que é bom e moral. O Alexandre de Moraes, né, que deveria chamar Alexandre de Moraes, tentando interferir nas leis de liberdade e numa emenda constitucional americana. Então, o objetivo da ação que o Trump está movendo contra o Moraes é garantir que as empresas americanas permaneçam sob a jurisdição de lei dos Estados Unidos e que nenhum tribunal estrangeiro possa unilateralmente ditar quais discursos são permitidos em plataformas americanas sem autorização apropriada do governo dos Estados Unidos. Então já virou uma questão de honra, né? Com a qual o Trump, agora presidente dos Estados Unidos, entrou nessa batalha da liberdade de expressão, e esse cabeça de ovo aqui é o exemplo perfeito do que é a representação de Maduro aqui no Brasil, a representação do Fidel Castro, que já morreu, a representação do Xi Jinping, e esse cara representa tudo isso aqui no Brasil, né? Então, a pessoa tinha sua conta no Facebook, por exemplo, banida, e você recebia lá uma mensagem: sua conta foi suspensa por violação das leis da comunidade. E a gente nunca sabia que bosta de leis de comunidade eram essas que foram violadas, né? Então, para completar esse imbróglio todo, o Mark Zuckerberg, que é dono do Meta, do Facebook, como eu já falei, ele fez um vídeo anunciando o fim do programa de verificação de fatos do Facebook. Ele encerrou a atuação dessas agências de fato, porque elas estavam recebendo dinheiro da USAID para favorecer eleições no mundo inteiro. Então ele diz que eles estavam atacando empresas americanas e pressionando por mais censura. Os advogados da empresa de mídia do Donald Trump argumentaram que qualquer tentativa de restringir as operações do Rumble no Brasil também ia prejudicar o Trump Media in Technology Group Corp, o Trump Media, que é dona da plataforma Truth Social. Se você não tem conta lá, entre lá no Truth Social e crie sua conta e me siga lá no Depolitizei. No Truth Social também estamos lá, inclusive no Rumble. E o Rumble também fornece serviços na nuvem que sustentam a Truth Social. É por isso que qualquer bloqueio imposto à plataforma poderia desestabilizar a empresa do Trump, dando-lhes base legal para contestar as decisões do Moraes. Então foi isso que aconteceu. Em agosto, o Elon Musk, que eu falei no meu vídeo anterior, publicou uma das mais emblemáticas tuitadas, né, dentro da plataforma dele. Ele fez uma imagem do Alexandre de Moraes atrás das grades e escreveu: "Um dia, Alexandre de Moraes, essa foto, sua prisão será real."
Mark my words. Ele colocou a foto gerada por inteligência artificial, lógico, do Alexandre de Moraes, dizendo: um dia esta foto de você na prisão será real. Marque minhas palavras. Isso aqui é muito importante, é muito emblemático. Um juizeco de um país de merda, de um país de bananas, vem ameaçando a liberdade de expressão, né? Vem ameaçando, não, vem querendo ameaçar a liberdade de expressão aqui no Brasil. Isso é notícia em todos os veículos. Moraes é alvo da justiça nos Estados Unidos em ação da empresa de Trump, como eu já expliquei, que o Rumble sustenta na nuvem uma das empresas do Donald Trump, que é a Truth Social. Se inscrevam lá. Então, Moraes agora está tentando contornar o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político Alan dos Santos em nível global. Afirmou, como eu já falei, Chris Pavlovski, o CEO do Rumble. A Folha aqui que eu já acabei de mostrar, a Folha de São Paulo, que foi a primeira a publicar essa notícia, né? Dizendo que a batata de Alexandre de Moraes está assando. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Por favor, dê um like, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Comentem aí o que vocês acham desta intervenção do Donald Trump em Alexandre de Moraes, porque agora o Alexandre de Moraes vai passar a ser investigado. Afinal de contas, o reizinho só investigava, né? Agora eu quero ver com essa união internacional o que vai sair daí. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente volta. Até já.